Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito dessa obra, O Tempo Entre Costuras, da autora Maria Dueñas. O livro que inspirou uma série muito famosa na Netflix que eu vi que agradou muita gente. Há comentários muito positivos a respeito dessa série que, infelizmente, eu não assisti. Portanto, quero deixar bem claro que toda a minha opinião a respeito dos personagens será feita através do livro, porque série nada sei. Então, se eu falar alguma coisa sobre a Cira e você está discordando, analise bem qual Cira você está falando, da Cira da adaptação ou da Cira do livro. Apesar de terem o mesmo nome, de serem sim, fruto da Maria Dueñas, é possível que haja diferenças, porque uma adaptação nem sempre respeita as características do livro. Às vezes o roteirista, que eu nem faço ideia de quem seja, usa de liberdade para colocar algumas características e aí você pensa uma coisa sobre o personagem na série, aí você vai ler o livro, às vezes você se decepciona porque te agradou mais o personagem da série, às vezes você gosta mais do personagem no livro, e assim a coisa rola. Bem, em relação aos livros, geralmente as pessoas elas cultivam os seguintes sentimentos: amor, elas amam demais o livro; ódio, detestam a narrativa, detestam algum personagem, detestam alguma situação. E há também aqueles livros que despertam amor e ódio. Dentro da perspectiva do ódio, que muita gente considera como negativa, eu diria o seguinte: eu só considero o ódio negativo como característica de um livro quando você odeia a escrita do autor. Essa é a minha forma de pensar. Eu acho que um ódio negativo é aquele ódio que você sente quando o autor ele escreve muito mal, o texto é desconexo, você não entende os objetivos do autor, tudo é muito confuso, tirando, claro, a exceção quando a confusão é estratégica para esclarecer em outro momento. Às vezes o autor também utiliza de um certo ar confuso como uma espécie de arte. Aí são coisas assim, detalhes que a gente tem que esmiuçar para explicar bem. Mas geralmente assim, o ódio negativo é quando é mal escrito. Quando você odeia um personagem por algum defeito, alguma característica, quando você odeia determinadas situações de preconceito, etc., eu até considero como positivo dentro do livro. O autor descreveu tão bem essas características negativas do personagem, transmitiu uma verdade tão grande que te despertou o ódio. Se ele não tivesse feito uma descrição aprimorada, você não sentiria o ódio. Por exemplo, às vezes você vê um personagem mau, um vilão fazendo coisas ruins e tipo, tanto faz. Fica parecendo, sei lá, conto de fadas, não transmite verdade, aí você nem tchuns para esse personagem. Mas quando você sente aquele ódio, aquela raiva, nossa, o autor foi maravilhoso. A minha relação com o livro O Tempo Entre Costuras foi uma relação de amor e tanto faz. E para mim não existe pior defeito do que um livro tanto faz. É aquele livro que tem características que não te despertam nenhum sentimento. Tanto faz. A coisa é tão superficial. E isso me deixou bastante confuso. Porque no livro O Tempo Entre Costuras, eu encontrei as melhores características literárias e as piores características literárias. Para mim é um livro totalmente contraditório por essa característica. Em O Tempo Entre Costuras,
as melhores qualidades e os piores defeitos. Mas vamos começar pelas qualidades. Ou melhor, eu vou deixar para falar dessa coisa da qualidade e defeito depois. Primeira coisa, adiantando, vamos falar da história. Um breve resumo sem spoiler para vocês se situarem na história. Bem, a trama se passa lá na década de 30 e 40, 1930 e 1940. A personagem principal, a protagonista, se chama Cira Quiroga. Cira, ela cresceu praticamente dentro de um ateliê de costura, vendo sua mãe costurando e a patroa de sua mãe. A Cira, ela desenvolve assim um senso estético, um senso de admiração, de beleza, pelo fato de realizar as entregas do ateliê. Aquela menina de origem pobre, humilde, cuja a mãe era uma mãe solteira, que tinha pouco dinheiro, ela fazia as entregas e ficava vislumbrada com as casas das senhoras ricas, ficava vislumbrada com os vestidos, ou seja, ela foi crescendo nesse ambiente. Sou pobre, mas eu admiro a beleza da riqueza. Conforme ela é crescendo, Cira também não ficou somente entregando as compras. Cira aprendeu a costurar e se tornou uma excelente costureira. Digamos assim, uma costureira de mão cheia. Mas Cira vivia em outro contexto diferente do nosso, não via muita perspectiva de vida e teve um pequeno romance com o tal de Ignácio. Ignácio, digamos assim, dentro dos padrões da época, era um bom homem. Cira nutria um amor grande por ele. Mas assim, vou me casar com o Ignácio, pelo menos ele vai me garantir um sustento, uma boa família. Eu não consegui muito bem entender o Ignácio. O Ignácio, apesar de não despertar sentimentos na Cira, assim, de uma grande paixão, ele é um homem que me parece ter ideias até um pouco avançadas para sua época, porém ainda há uma moldura conservadora. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte fato. O Ignácio não queria que a Cira ficasse em casa trabalhando como dona de casa. Ele queria que ela trabalhasse fora, como funcionária pública, que ela aprendesse datilografia. Então, no sentido de querer que ela trabalhasse fora, que ela tivesse o seu salário, eu acho que ele era um homem avançado. Porém, o grande problema de Ignácio é que ele em nenhum momento perguntou: mas Cira, você quer isso para sua vida? Não, ele simplesmente determinou: você vai ter que aprender datilografia, você vai estudar, você vai passar no concurso. Ele não deu a opção para ela. Eu acho que, mesmo sendo uma ideia avançada da mulher trabalhando naquela época, ele deveria ter perguntado: você quer isso? Não, Ignácio não perguntou. Uma certa ida aí a uma loja para comprar uma máquina de escrever, afinal Cira tinha que treinar datilografia. Cira conhece um homem chamado Ramiro. E Ramiro é totalmente diferente de Ignácio. Ramiro desperta o desejo, a paixão. Cira se apaixona loucamente, rompe com Ignácio, abandona tudo e vai viver com Ramiro. Nesse tempo, a mãe de Cira, que era muito a favor do casamento dela com Ignácio e totalmente contra o Ramiro, que era um tanto libertino, gostava da farra, resolve apresentar a Cira o seu verdadeiro pai. Aliás, eu acho que ela nem bem resolve. Na realidade, o verdadeiro pai que tenta uma aproximação, ele tem um interesse em conhecer a sua filha, e nós descobrimos que Cira é filha de um senhor muito rico que teve um romance
com sua mãe bem lá no início, assim, no passado, tá escondido, mas era um amor proibido, porque ele era rico e a mãe da Cira extremamente pobre. E a mãe do pai da Cira não queria esse casamento, então ela fez de tudo para separá-los. O rapaz e a mãe da Cira não tiveram coragem de enfrentar essa senhora, essa matriarca, e eles se distanciaram. E a Cira vai crescendo na pobreza, sendo filha de um milionário. Nesse momento que ele conhece a Cira, o que ele faz? Ele não assume ela como uma filha, mas ele dá muito dinheiro. Não dá tudo que ela merecia como herdeira, mas dá uma boa grana para Cira e lhe dá joias. E além disso, dá um certificado para ela, uma espécie de documento comprovando que a Cira realmente recebeu essas joias e que a Cira era filho dele. Caso a Cira tivesse algum problema, fosse acusada de roubo, sabe como é que é? Porque tinha os irmãos da Cira, que não eram filhos bastardos, então de repente eles poderiam notar a ausência das joias, ir atrás, descobrir que a Cira estava com elas e dizer: ladra! Então o pai deu uma garantia. A Cira não sabia, totalmente inexperiente, não sabia como lidar com esse dinheiro, não sabia lidar com joias. Aí ela chega em casa, conta tudo pro Ramiro, o homem da sua total confiança, e o Ramiro propõe um negócio para investir numa empresa e que eles saíssem da Espanha. Afinal de contas, a Espanha estava passando um período de guerra, um período muito conturbado. Então eles saem da Espanha, vão para o Marrocos, a mãe da Cira continua na Espanha, e aí em Marrocos eles têm uma vida assim um pouquinho agitada, uma vida meio festeira, até que o Ramiro dá o golpe. Abandona a Cira no hotel, leva todas as joias dela, leva o dinheiro, mas deixa um bilhete. Ele ainda tenta se passar por uma pessoa boa. Olha, é o seguinte, peguei o seu dinheiro emprestado, vou começar uma nova vida, depois futuramente vou lhe pagar, é só um empréstimo e tá tudo bem. Não consulta se a Cira concordar, simplesmente ele desaparece do mapa e ainda deixa a Cira com a conta do hotel. A Cira, desesperada, foge do hotel. Ela, a essa altura do campeonato, ela também, diga-se de passagem, está grávida. Ela tem um desmaio na rua, ela é descoberta por um tal de delegado. O delegado vai atrás dela porque ela está devendo para o hotel. O delegado diz o seguinte: como ele encontrou a carta do Ramiro explicando que tinha abandonado a Cira, ele sabia que a Cira foi vítima de um golpe, então ele não acusou a Cira de uma criminosa. Porém, todavia, contudo, a Cira tinha que pagar lá toda aquela grana que ela devia ao hotel, então ele diz para ela: você vai ficar livre, eu vou te arrumar um local para você ficar e você vai ter que arrumar um emprego, você vai ter que se virar, pagar, etc. E assim, resolver a sua situação. Sei que quem tá errado é o Ramiro, mas você vai ter que se virar, não tem jeito, Cira. E aí ocorre que a Cira fica na casa de uma senhora chamada Candelária, ali vivendo, ajudando nos afazeres, etc. Até que a dona Candelária descobre que a Cira sabe costurar e que costura muito bem. E a Candelária tem uma ideia: vamos fazer um ateliê. Elas não têm grana nenhuma para abrir um ateliê chique, porque precisava de um local, uma casa numa boa localização, para atrair clientes finas. Ela não poderia atender em qualquer lugar. Mas a senhora deu um jeito vendendo armas aí que ela tinha escondidas em casa. Eu não vou entrar em detalhes como que, por que ela tinha essas armas. E elas levantam a grana e a Cira se torna assim uma costureira chique para as madames ali de Marrocos. E assim, 50% da grana da senhora que vendeu as armas e 50% da Cira. Nesse interim,
A Cira vai juntando dinheiro para pagar sua dívida e a Cira também vai fazendo amizade com pessoas assim bem situadas. A Cira, com muita dificuldade, consegue trazer sua mãe lá da Espanha para Marrocos, porque ela sentia muita falta da mãe, ela não queria ver a mãe ali sozinha. Aliás, a Cira ficou um bom tempo sem notícias da sua mãe, então ela tinha essa preocupação. Apesar da Cira ter algumas desavenças com a sua mãe, que não aprovava o seu comportamento. A mãe dela vem, a Cira tá ali numa situação melhor de vida, e nisso surge uma proposta da Cira se tornar uma espiã. Ela tinha que fazer lá o serviço de espionagem, e aí eu paro de falar porque eu não quero dar spoiler nenhum da história. Aí o que dizer disso? Bem, a escrita da autora Maria Dueñas, O Tempo Entre Costuras, é uma das melhores coisas desse livro. A sua escrita nos leva a ter sensações concretas. Ela descreve tão bem os ambientes que você consegue vê-los. Você praticamente sente o cheiro, os aromas das coisas que ela está descrevendo, assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que Maria Dueñas é uma autora de grande talento. Para mim, o grande problema do livro é a protagonista. Eu não consegui gostar da Cira. A Cira me pareceu uma mulher sem atitude, porque ela sempre viveu no livro, explicando melhor, no livro ela sempre vive situações em função do outro. Em toda a trama só teve 2 momentos que ela fez algo para ela mesma. As outras coisas ela foi vivendo ao sabor dos ventos. Veja bem, cresceu olhando Casa dos Ricos, aprendeu a costurar porque não tinha jeito, porque era a única coisa que lhe restava, ia se casar com um homem que não gostava só pela questão da comodidade, ia trabalhar num serviço que não lhe agradava, como datilógrafa, não tinha opção. Aí ela tem uma atitude que é: abandona esse homem e vai com o Ramiro. Quando ela tem essa atitude, o que faz o Ramiro? Abandona a bendita. Aí ela vive uma situação de pobreza. Uma senhora vê o talento dela e diz o que ela tem que fazer, que ela tem que abrir um ateliê. Ela abre o ateliê e depois ela se torna espiã. Ela tem algumas atitudes assim, como espiã, que ela pensa, vou fazer isso, mas as atitudes dela como espiã, que ela aparenta ter iniciativa, é uma iniciativa em função do serviço de espionagem. Nada foi feito para ela. Cira, ela praticamente ela não é dona da sua história. E eu percebo que a Cira, ela perde o brilho diante dos acontecimentos. A Cira me parece que ela só existe para contar os acontecimentos da Espanha. E a história da Espanha, mesmo sendo um período conturbado, um período de guerra, é interessante. Nós ficamos sabendo da movimentação política, das violências, dos acordos secretos, de uma maneira assim bem concreta. O livro dá uma excelente aula de história, te põe a par de todos os acontecimentos aí históricos da Espanha, mas a Cira, diante disso, ela perde o brilho. Aliás, todos os personagens, as pessoas, parece que só existem para explicar a história da Espanha. Eles não têm assim uma profundidade. Há vários personagens na trama que vão surgindo, mas eles aparecem, somem, sem muita justificativa. Você não conhece realmente quem é quem é o Ignacio, quem é Ramiro, quem são os amigos da Cira. E a Cira também me parece que ela não tem amigos verdadeiros. Simplesmente a Cira, ela conhece pessoas. A Cira, ela é uma personagem muito solitária. Parece que as pessoas só existem na vida dela
para lhe pedir favores, que as únicas pessoas assim que ela realmente gosta de verdade foi a antiga patroa, que diga-se passagem, eu não mencionei o nome, mas se chama Manuela, e a mãe dela. Mas mesmo assim, essas duas pessoas, essas duas personagens são muito frágeis, assim, elas de nada ajudam a Cira. As outras pessoas existem para dizer: Cira, faz isso, faz aquilo, dão a direção da Cira. E isso é tão verdadeiro que a Cira mesma, em um determinado momento da história, ela fala: eu não sou dona da minha história. Não com essas palavras, mas ela deixa clara essa ideia, que ela viveu a vida dela em função das outras pessoas. E que talvez fosse a hora dela assumir a sua história. E aí eu já não posso mais também entrar em detalhes sobre isso, porque senão seria um bruta de um spoiler. Mas assim, eu tô frisando isso porque muita gente pode ter... Eu não sei como é a Cira da série, ou então uma pessoa pode ter lido o livro e falar: não, a Cira não é bem desse jeito. Mas tem que ver que a Cira falou, ela afirmou que ela é desse jeito, que ela não é dona da sua história. Imaginando a Cira como uma pessoa verdadeira, eu diria o seguinte: se ela existisse, é uma mulher bonita, uma mulher muito inteligente, com uma memória incrível, porque ela registrava os fatos lá ali da espionagem, porém uma pessoa assim de atitudes fracas, uma pessoa que se deixa levar. E assim, apesar da beleza dela e da sua inteligência, não seria uma pessoa que eu gostaria de ter amizade. Talvez eu tivesse curiosidade nas suas histórias. Então eu acho assim, eu não vejo a Cira como má, não, de forma alguma. A Cira é uma pessoa muito bondosa, mas é uma pessoa, digamos, fraca. Então eu ia dizer: ó, Cira, que legal, você viveu isso. E eu vi as histórias dela, eu ia gostar das descrições, etc. e tal. Agora, pensando na autora, eu diria o seguinte: a impressão que me deu Maria Dueñas é uma autora incrível, tem um talento enorme para escrever histórias, porém ela escreveu de maneira espetacular a vida de uma personagem fraca para contar a história de momentos decisivos da Espanha. Então temos uma autora maravilhosa, uma personagem fraca e um enredo assim arrebatador que é a história da Espanha. Eu diria que O Tempo Entre Costuras tem um nome que faz todo sentido. O grande personagem, assim, eu diria que o grande protagonista é o tempo que vive entre costuras. Para você entender a questão das costuras, não é simplesmente o fato da Cira ser uma costureira. Tem outros detalhes aí que você tem que ler o livro para descobrir. Enfim, apesar de não ter me apaixonado pela Cira, eu estou muito curioso para ler a continuação, que se chama Cira. Ao meu modo de ver, a impressão que eu tenho é o seguinte: a autora colocou aqui um epílogo nesse livro. Então acaba a história e ela bota um epílogo. Para quem não sabe o que é um epílogo, epílogo é uma narração que visa dar um resumo do destino dos personagens depois do fim. Para mim, a pior coisa, aí eu achei um grande defeito desse livro, é o epílogo. O epílogo estragou definitivamente essa obra. O epílogo tirou toda a graça. E assim, pelo epílogo, eu senti a impressão de que a autora acabou a história aqui e ela não tinha nenhuma vontade de escrever uma continuação. A impressão é que eu tenho que esse livro, a ideia desse livro surgiu depois, porque o epílogo ele meio assim que fecha o livro. Ele não dá possibilidade de continuação, ou assim uma continuação sem graça. Agora, se a autora já estava planejando escrever essa continuação, aí eu diria, piorou. O epílogo realmente estragou. Se ela tinha a intenção, o que era já ruim por si só, adquire uma dimensão assim muito mais horrível, porque com esse epílogo
não deveria ter continuação. Mas de qualquer forma, apesar de achar que o epílogo estragou e que o epílogo ele impossibilita uma continuação, eu estou bem curioso para ler essa continuação por conta daquilo que eu já disse. A Maria Dueñas, ela é fantástica na sua escrita. E eu tenho outras obras dela que eu comprei e assim, eu estou bastante curioso para ler, porque eu diria assim, se de repente os personagens forem rasos, a história for sem graça, ela consegue descrever até as coisas sem graça de uma maneira esplendorosa. É isso que eu tenho para dizer. E aí, vocês já leram O Tempo Entre Costuras? O que vocês acharam? Em que ponto vocês concordam comigo? Em que pontos vocês discordam? E assim, quem leu O Tempo Entre Costuras e assistiu a série foi fiel? Conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água no joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!